No silêncio profundo da noite em São Lourenço, uma pequena cidade encravada entre colinas verdejantes do interior do Brasil, o ar parecia carregar segredos que ninguém ousava sussurrar. As ruas estreitas, iluminadas apenas por postes de luz tremeluzentes, guardavam histórias que, se contadas, fariam corações dispararem. Em uma casa modesta de 2 andares, com paredes brancas e telhado de telhas vermelhas, Lucas estava deitado ao lado de Clara, sua esposa. O teto de madeira rangia levemente sob o peso do vento noturno, mas o que realmente inquietava Lucas não era o barulho da casa. Era algo mais profundo, algo que queimava em seu peito como uma chama que ele não conseguia apagar. Clara dormia tranquilamente, o rosto sereno iluminado pela luz suave que escapava da cortina mal fechada. Seus cabelos castanhos espalhavam-se pelo travesseiro, e a respiração dela era tão calma que parecia embalar o silêncio. Lucas, no entanto, não conseguia fechar os olhos. Ele virou o corpo para o lado, tentando ignorar o peso que o sufocava, mas seus pensamentos o traíam. Eles não estavam com Clara, a mulher que ele jurara amar para sempre. Eles estavam com Isabela, a irmã mais nova de Clara, que havia chegado à cidade há apenas 3 meses. Isabela era como uma tempestade que ninguém espera. Aos 28 anos, ela tinha uma beleza que fazia as pessoas pararem para olhar 2 vezes. Seus cabelos pretos caíam em ondas perfeitas, brilhando como um rio sob a luz da lua. Seus olhos, grandes e profundos, pareciam esconder segredos que convidavam qualquer um a se perder neles. A pele morena reluzia com um brilho natural, e seu corpo, com curvas suaves e delicadas, parecia desenhado para provocar suspiros. Quando ela sorria, era como se o mundo ao redor desacelerasse e Lucas, mesmo contra sua vontade, sentia o coração acelerar toda vez que ela estava por perto. No começo, ele tentou ignorar. Afinal, Isabela era a irmã de sua esposa, alguém que ele deveria tratar como família, mas havia algo nela, algo magnético, que o puxava como um ímã. Talvez fosse a forma como ela caminhava com uma confiança quase provocadora, ou o jeito como seus lábios se curvavam quando ela ria de alguma piada boba que ele contava. Talvez fosse o perfume suave que ela usava, uma mistura de jasmim e baunilha, que parecia impregnar-se no ar sempre que ela passava por ele. Lucas sabia que era errado, mas quanto mais tentava se afastar, mais se via preso naquele desejo proibido. Isabela havia se mudado para São Lourenço após o fim de um relacionamento conturbado no Rio de Janeiro. Clara, sempre generosa, insistiu para que a irmã viesse morar com eles até se restabelecer. A casa, embora não fosse grande, tinha espaço suficiente para os três. Ou pelo menos era o que Clara acreditava. Lucas, no entanto, sentia que a presença de Isabela tornava cada canto da casa pequeno demais, como se o ar ficasse rarefeito toda vez que ela entrava no mesmo cômodo que ele. Naquela noite, enquanto Clara dormia, Lucas não conseguia parar de pensar na tarde anterior. Ele estava no quintal, consertando uma torneira quebrada, quando Isabela apareceu, vestindo um vestido leve que dançava com a brisa. O tecido colava-se ao corpo dela, revelando contornos que fizeram Lucas engolir em seco. "Precisa de ajuda?" ela perguntou, com um sorriso travesso que parecia saber exatamente o efeito que causava. Lucas balançou a cabeça, murmurando algo sobre estar quase terminando, mas seus olhos traíram-no, demorando-se mais do que deveriam na curva do pescoço dela, onde uma gota de suor escorria lentamente. Isabela riu, como se percebesse o desconforto dele, e se afastou, deixando-o com o coração disparado e uma culpa que ele não conseguia explicar. Agora deitado na cama, ele fechou os olhos, tentando apagar aquela imagem, mas quanto mais tentava, mais vívida ela se tornava. O desejo era como uma correnteza, puxando-o para um lugar que ele sabia ser perigoso, mas que, ao mesmo tempo, parecia impossível resistir. Ele se virou novamente, olhando para Clara. Ela era tudo o que um homem poderia querer: gentil, trabalhadora, dedicada. Juntos, eles construíram uma vida estável, com um pequeno armazém que sustentava a família e 2 filhos pequenos que corriam pela casa, enchendo a renda de risadas. Mas por algum motivo, isso não era suficiente. Não naquela noite. O relógio na mesinha de cabeceira marcava 2 da manhã. Lucas levantou-se com cuidado, tentando não acordar Clara.
Ele precisava de ar, de espaço, de qualquer coisa que o fizesse parar de pensar em Isabela. Desceu as escadas em silêncio, os degraus rangendo sob seus pés descalços. A sala estava escura, exceto por um feixe de luz que vinha da cozinha. Ele franziu a testa, curioso. Quem estaria acordado essa hora que elas acordam? Ao se aproximar, seu coração deu um salto. Isabela estava lá, de costas para ele, enchendo um copo d'água na pia. Ela vestia uma camisola de algodão branca, tão fina que a luz da lâmpada revelava a silhueta de seu corpo. As alças finas deslizavam levemente sobre os ombros, e o tecido caía solto, mas não o suficiente para esconder as curvas que pareciam chamar Lucas como um canto de sereia. Ele parou na porta, sem saber se deveria falar ou simplesmente voltar para o quarto, mas seus pés pareciam colados ao chão. Isabela, ele chamou, a voz mais rouca do que pretendia. Ela virou-se, surpresa, quase derrubando o copo. Nossa, Lucas, você me assustou. Ela colocou a mão no peito, rindo nervosamente. O que tá fazendo acordado? Eu não conseguia dormir. Ele respondeu, os olhos fixos nos dela, embora soubesse que deveria desviar o olhar. E você? Também não, ela disse, dando de ombros. Às vezes, sinto ele ainda me perseguindo, sabe? Meu ex. Fico pensando demais. Lucas assentiu, embora mal estivesse prestando atenção nas palavras. Seus olhos traçaram o contorno do rosto dela, descendo até os lábios cheios, que brilhavam levemente por causa da água que ela acabara de tomar. Ele deu um passo à frente, sem nem perceber, como se uma força invisível o puxasse. Você tá bem? Isabela perguntou, franzindo a testa. Ela parecia perceber a intensidade no olhar dele, mas não recuou. Pelo contrário, inclinou-se levemente contra a pia, o que fez a camisola deslizar um pouco mais, expondo a pele suave do ombro. Tô. Lucas mentiu, a voz quase um sussurro. Ele estava tão perto agora que podia sentir o calor do corpo dela, o perfume doce que o deixava tonto. E você? Parece inquieta. Ela riu, um som baixo e quase provocador. Talvez eu esteja. Seus olhos encontraram os dele, e por um momento, o mundo ao redor desapareceu. Não havia Clara, não havia casa, não havia certo ou errado. Apenas eles dois, presos naquele instante que parecia durar uma eternidade. Isabela, eu... Lucas começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Ele queria dizer que isso era errado, que eles deveriam parar, mas seu corpo tinha outros planos. Sua mão, quase por vontade própria, estendeu-se, tocando o braço dela. A pele dela era quente, macia, e o simples contato fez seu coração disparar. Ela não se afastou. Pelo contrário, seus olhos baixaram para a mão dele, e então voltaram a encontrar os dele, com uma mistura de curiosidade e algo mais, algo perigoso. Lucas, ela murmurou, a voz tão baixa que era quase um convite. O que a gente está fazendo? Ele não respondeu. Em vez disso, deu mais um passo, encurtando a distância entre eles. Seus rostos estavam a centímetros um do outro agora, tão próximos que ele podia sentir a respiração dela, quente e irregular, contra sua pele. O copo d'água ainda estava na mão de Isabela, mas ela parecia ter esquecido dele, assim como Lucas havia esquecido tudo o que o tornava um homem decente, ou senti. Você é tão linda, ele sussurrou, as palavras escapando antes que pudesse detê-las. Era a verdade, mas uma verdade que ele nunca deveria ter dito em voz alta. Isabela sorriu, um sorriso que era ao mesmo tempo tímido e desafiador. Você não deveria dizer essas coisas, ela respondeu, mas sua voz não tinha convicção. Ela inclinou a cabeça levemente, e o movimento fez seus cabelos caírem sobre o ombro, expondo ainda mais a pele que parecia brilhar sob a luz fraca. Eu sei, Lucas admitiu, mas não recuou. Sua mão deslizou do braço dela para a cintura, puxando-a suavemente para mais perto. Ele sentiu o corpo dela ceder, como se ela também estivesse lutando contra algo, mas perdendo a batalha. Por um segundo, o tempo parou. Eles se olharam, sabendo que estavam prestes a cruzar uma linha da qual não havia volta. Então, como se puxados por uma força maior, seus lábios se encontraram. Foi um beijo desesperado,
cheio de desejo reprimido e culpa que nenhum dos dois queria enfrentar. As mãos de Lucas exploraram as costas dela, sentindo cada curva sob o tecido fino da camisola. Isabela deixou o copo escorregar para a pia, suas mãos subindo até o pescoço dele, puxando-o para mais perto, como se quisesse se fundir a ele. Naquele momento, nada mais importava. Não havia Clara dormindo no andar de cima, não havia família, não havia moral. Apenas o calor dos corpos, o som das respirações ofegantes e a sensação de estarem vivos, de uma forma que nenhum dos dois jamais sentira antes. Eles se moveram para o canto da cozinha, onde a sombra os escondia da luz. E ali, contra a parede fria, eles se entregaram completamente. Foi rápido, intenso, como uma explosão que os deixou sem fôlego. Quando tudo terminou, a realidade caiu sobre eles como um balde de água gelada. Isabela se afastou, os olhos arregalados, as mãos cobrindo a boca como se não pudesse acreditar no que acabara de acontecer. Meu Deus, ela sussurrou, a voz tremendo. O que a gente fez, Lucas? Ele não respondeu. Não havia palavras que pudessem justificar o que haviam feito. Seu peito subia e descia rapidamente, e a culpa já começava a corroê-lo por dentro. Ele queria dizer algo, qualquer coisa, mas antes que pudesse, Isabela virou-se e correu para o quarto dela, no andar de baixo. A porta bateu com um som seco, ecoando no silêncio da casa. Lucas ficou ali, sozinho na cozinha, o coração ainda disparado. Ele olhou para o copo d'água na pia, agora esquecido, e sentiu um vazio que não explicava. Tinha sido o momento mais intenso de sua vida, mas também o mais errado. Ele sabia que não havia volta, que aquele segredo mudaria tudo. Com as mãos trêmulas, ele pegou o copo e o colocou na mesa, como se aquele gesto pudesse apagar o que acontecera. Então lentamente subiu as escadas, cada degrau parecendo mais pesado que o anterior. Ao entrar no quarto, viu Clara ainda dormindo, alheia ao que acabara de acontecer. Ele deitou-se ao lado dela, mas não fechou os olhos. Ficou olhando o teto, o corpo ainda quente pelo toque de Isabela, a mente dividida entre o êxtase e a culpa. Lá embaixo, no quarto de hóspedes, Isabela estava sentada na beira da cama, os joelhos puxados contra o peito, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Ela sabia que havia traído a irmã, mas pior ainda, sabia que uma parte dela não se arrependia. Enquanto as lágrimas de Isabela secavam em silêncio no quarto de hóspedes, a casa parecia sufocada por um peso invisível. O amanhecer raiava tímido em São Lourenço, com os primeiros raios de sol infiltrando-se pelas frestas das janelas, mas a luz não conseguia dissipar a escuridão que agora habitava os corações de Lucas e Isabela. O que acontecera na cozinha, naquela noite impulsiva, não era apenas um erro, era uma rachadura que ameaçava desmoronar tudo o que eles conheciam. Lucas desceu as escadas com o rosto endurecido, os olhos vermelhos de uma noite sem sono. O armazém, que ficava a poucos quarteirões dali, era seu refúgio, o lugar onde ele podia se perder no trabalho e fingir que a vida seguia normal. Mas, naquela manhã, até o cheiro familiar de café torrado e madeira velha não conseguia acalmar o tumulto em sua mente. Ele abriu a porta do pequeno comércio, o sino tilintando como um lembrete cruel da rotina que ele já não sentia como sua. Isabela, por sua vez, evitou o café da manhã com Clara. Ela se trancou no quarto, alegando uma dor de cabeça, mas a verdade era que não conseguia encarar com a irmã. Cada vez que pensava no rosto sereno de Clara, uma onda de vergonha a engolia. Como ela pôde trair a pessoa que sempre a protegeu? Mas, ao mesmo tempo, havia algo em Lucas, uma intensidade, uma paixão, que a fazia estremecer só de lembrar. Era como se ele tivesse despertado uma parte dela que ela nem sabia que existia. No armazém, Lucas organizava caixas de mercadorias com gestos mecânicos, tentando se distrair. O calor do meio-dia já começava a pesar, e o suor escorria por sua testa, misturando-se ao caos de seus pensamentos. Ele não conseguia parar de reviver a noite anterior. O toque da pele de Isabela, o som abafado de sua respiração, o momento em que tudo parecia perfeito antes de desmoronar em culpa. Ele balançou a cabeça, tentando se convencer de que aquilo nunca mais aconteceria, mas uma voz traiçoeira em sua mente sussurrava o contrário.
A porta do armazém rangeu, e Lucas virou-se, esperando ver um cliente. Mas era Isabela. Ela entrou hesitante, vestindo uma blusa leve de algodão e uma saia que balançava suavemente com seus passos. Seus cabelos estavam presos em um coque desleixado, mas mesmo assim ela parecia radiante, como se a culpa não pudesse apagar sua beleza. Lucas sentiu o estômago revirar. Oi, ela disse, a voz baixa, quase tímida. Clara pediu para eu trazer o almoço. Lucas olhou para a marmita que ela segurava, mas seus olhos logo subiram até o rosto dela. Havia algo diferente ali, uma mistura de medo e desafio. Ele pegou a marmita sem dizer nada, os dedos roçando os dela por um instante. O toque, mesmo que breve, foi como uma faísca. Você tá bem? Ele perguntou, mais por reflexo do que por vontade de ouvir a resposta. Isabela deu de ombros, evitando olhar o olhar dele. Não sei. E você? A pergunta ficou no ar, pesada como o calor que se os envolvia. Lucas abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Em vez disso, ele se aproximou, incapaz de resistir à força que parecia puxá-lo para ela. Isabela não recuou, mas seus olhos brilhavam com uma emoção que ele não conseguia decifrar. Não podemos fazer isso de novo, ela sussurrou, mas sua voz tremia, como se ela mesma não acreditasse nas próprias palavras. Eu sei, Lucas respondeu, mas sua mão já estava no braço dela, os dedos traçando a pele quente. Ele podia sentir o pulso dela acelerar sob seu toque, e isso o enlouquecia. Mas você já pensou em como seria se... Ele não terminou a frase. Isabela o interrompeu com um olhar que era ao mesmo tempo uma súplica e uma rendição. Antes que qualquer um deles pudesse pensar melhor, eles estavam nos fundos do armazém, escondidos entre as prateleiras abarrotadas de latas e sacos de arroz. O espaço era apertado, o ar denso com o cheiro de poeira e desejo. Lucas puxou-a para si, e ela cedeu, os corpos colidindo com uma urgência que não dava espaço para arrependimentos. Ali, entre as sombras, eles se entregaram novamente. Foi diferente da noite na cozinha, mais lento, mais consciente, como se quisessem saborear cada segundo daquele pecado. As mãos de Lucas exploraram cada curva do corpo dela, memorizando com a suavidade da pele que brilhava com o suor do calor. Isabela, por sua vez, parecia se dissolver no toque dele, os lábios entreabertos soltando suspiros que ecoavam no silêncio do armazém. Quando tudo terminou, eles ficaram ali ofegantes, encostados em uma pilha de caixas, sem ousar se olhar. Clara nunca pode saber, Isabela murmurou, a voz carregada de pavor. Ela não vai, Lucas prometeu, mas as palavras soaram vazias até para ele. Ele sabia que estavam brincando com fogo, mas o calor daquele fogo era viciante. Os dias seguintes foram uma dança perigosa. Lucas e Isabela encontravam desculpas para se ver no armazém, na lavanderia, em qualquer canto onde Clara não estivesse. Cada encontro era uma mistura de paixão e culpa, uma corda bamba que eles continuavam a atravessar, mesmo sabendo que poderiam cair a qualquer momento. Clara, ocupada com os filhos e as tarefas da casa, parecia alheia às mudanças sutis ao seu redor. Mas havia momentos em que seus olhos encontravam os de Lucas, e ele sentia um aperto no peito, como se ela pudesse ver através dele. Foi então que Mateus chegou, o irmão mais novo de Lucas, com seus 30 anos e um ar de quem carregava o peso do mundo, apareceu em São Lourenço sem aviso. Sua esposa o abandonara meses antes, deixando-o com um filho pequeno e um vazio que ele tentava preencher com trabalho braçal e noites de bebida. Clara, com seu coração generoso, insistiu para que Mateus ficasse com eles por um tempo, até que ele pudesse se reerguer. Lucas concordou, embora a ideia de dividir a casa com mais uma pessoa o deixasse inquieto. Mateus era diferente de Lucas. Enquanto Lucas tinha um charme rústico, com ombros largos e mãos calejadas, Mateus era mais magro, com olhos penetrantes que pareciam enxergar além do que as pessoas queriam mostrar. Ele era quieto, observador, e desde o primeiro dia na casa, seus olhos pareciam se deter em Isabela por mais tempo do que o necessário. Uma tarde, enquanto Lucas ajudava Mateus a descarregar algumas caixas no armazém, ele percebeu o irmão olhando para Isabela,
que passava pelo quintal com uma cesta de roupas. Ela usava um short jeans e uma regata que deixava à mostra a cintura fina e as pernas longas, bronzeadas pelo sol. O vento brincava com seus cabelos soltos, e ela ria de algo que uma vizinha dissera, alheia aos olhares que atraía. Ela é bonita, né? Mateus comentou, a voz neutra, mas com um tom que fez Lucas se eriçar. É, acho que sim, Lucas respondeu, tentando soar casual, mas suas mãos apertaram a caixa com mais força. Mateus deu um meio sorriso, como se soubesse de algo que Lucas não queria admitir. Você tem sorte, cara. Uma esposa como Clara e uma cunhada como Isabela. Não é qualquer um que consegue lidar com isso. As palavras soaram inofensivas, mas havia algo nelas que deixou Lucas desconfortável. Ele mudou de assunto, mas a semente da desconfiança já estava plantada. Mateus era seu irmão, mas também era um homem. E Lucas sabia melhor do que ninguém o que a presença de Isabela podia despertar. À medida que os dias passavam, os encontros entre Lucas e Isabela se tornavam mais arriscados. Eles trocavam olhares furtivos durante o jantar, roçavam as mãos ao passar pratos e encontravam qualquer desculpa para ficarem a sós. Clara, embora ocupada, começava a perceber pequenas coisas. O jeito como Lucas ficava inquieto quando Isabela estava por perto, ou como Isabela desviava o olhar quando seus olhos se encontravam. Mas Clara era o tipo de pessoa que confiava cegamente, e essas pequenas suspeitas eram rapidamente abafadas por sua fé no marido. Uma noite, enquanto Clara dava banho nas crianças, Lucas e Isabela se encontraram na lavanderia, fingindo organizar as roupas. O espaço era pequeno, com o cheiro de sabão em pó misturando-se ao calor dos corpos. Eles não falaram nada. Não precisavam. Seus olhares diziam tudo. Lucas a puxou para um canto e, em poucos segundos, eles estavam novamente perdidos um no outro, os movimentos rápidos e silenciosos para não chamar atenção. A adrenalina de serem pegos só aumentava o desejo, tornando cada toque mais intenso. Quando terminaram, Isabela ajeitou a roupa, o rosto corado e os olhos brilhando com uma mistura de prazer e medo. Isso tá ficando perigoso, Lucas. Ela sussurrou, ajeitando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Eu sei, ele respondeu, mas sua voz não tinha firmeza. Ele queria prometer que parariam, mas a verdade era que ele não queria parar. Eles saíram da lavanderia separadamente, tomando cuidado para não levantar suspeitas. Mas ao virar o corredor, Lucas congelou. Mateus estava lá, encostado na parede, os braços cruzados e com um olhar indecifrável no rosto. Ele não disse nada, apenas observou enquanto Isabela passava por ele, os olhos baixos, e Lucas seguia atrás, o coração na garganta. Boa noite, Mateus disse, a voz calma mas carregada de algo que Lucas não conseguiu identificar. Boa noite, Lucas murmurou, sentindo o peso daquele olhar nas costas enquanto subia as escadas. Ele não sabia o que Mateus tinha visto, mas uma coisa era certa. Seu irmão estava começando a perceber que algo estava errado. E isso, Lucas sabia, poderia ser o começo do fim. O peso do olhar de Mateus parecia grudar nas costas de Lucas, enquanto ele subia as escadas, cada degrau ecoando como um aviso. A casa, que antes era um lar acolhedor, agora parecia um labirinto de segredos, onde cada canto escondia a ameaça de ser descoberto. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Ele ficou deitado, encarando o teto escuro, enquanto Clara respirava suavemente ao seu lado. O silêncio era cortado apenas pelo tic-tac do relógio na parede, mas, para Lucas, cada segundo parecia gritar a verdade que ele tentava enterrar. Mateus sabia de algo, ou pelo menos desconfiava. E isso mudava tudo. Na manhã seguinte, São Lourenço acordou sob um céu cinzento, com nuvens pesadas que prometiam chuva. O ar estava úmido, carregado com um cheiro de terra molhada, e a cidade parecia mais quieta, como se pressentisse o drama que fermentava na casa de Lucas. Clara, alheia à tempestade que se formava, preparava o café da manhã com sua habitual energia. O aroma de pão fresco e café quente enchia a cozinha, mas Lucas mal conseguia engolir a comida. Seus olhos vagavam pela mesa, evitando os de Isabela, que se sentava em silêncio, mexendo distraidamente no prato. Clara, sempre atenta, notou a tensão. Você tá bem, Isabela? Perguntou,
com aquele tom de irmã mais velha que misturava preocupação e carinho. Você tá tão calada ultimamente. Isabela forçou um sorriso, os dedos apertando a xícara de café. Tô sim, mana, só ando meio cansada, sabe? Muita coisa na cabeça. Sua voz era firme, mas seus olhos traíam um brilho de inquietação. Ela lançou um olhar rápido para Lucas, tão breve que Clara não percebeu, mas que fez o coração dele disparar. Você precisa descansar mais, Clara disse, estendendo a mão para tocar o braço da irmã. Se precisar conversar, sabe que pode contar comigo, né? Isabela assentiu, mas o nó em sua garganta parecia crescer. Conversar com Clara? Como ela poderia olhar nos olhos da irmã e fingir que não havia traído sua confiança? Cada palavra de carinho de Clara era como uma faca cravada em seu peito. Ela se levantou, murmurando uma desculpa sobre precisar arrumar o quarto, e saiu da cozinha apressada, deixando para trás um silêncio desconfortável. Lucas ficou olhando o vazio onde Isabela estivera, os dedos tamborilando nervosamente na mesa. Clara, ocupada limpando os pratos, não notou a inquietação dele, mas Mateus, sentado no canto da mesa, sim. Seus olhos estreitos observavam Lucas com uma intensidade que fazia a pele dele arrepiar. Mateus não disse nada, apenas tomou de um gole de café, mas o gesto era carregado de significado. Lucas sabia que precisava falar com ele, esclarecer as coisas, mas a ideia de confrontar o irmão o apavorava. E se Mateus realmente tivesse visto algo na lavanderia? E se ele contasse para Clara? Enquanto isso, Isabela, trancada no quarto, caminhava de um lado para o outro, as mãos puxando os cabelos como se pudesse arrancar os pensamentos que a atormentavam. Ela queria parar, queria voltar no tempo e apagar aquela noite na cozinha, mas cada vez que pensava em Lucas, seu corpo traía sua mente. O toque dele, a forma como ele a olhava, como se ela fosse a única coisa que importava no mundo. Tudo isso era como um veneno doce, impossível de resistir. Mas a culpa era mais forte, e ela sabia que, se continuassem, alguém sairia machucado. Talvez todos. Os dias seguintes foram uma tortura disfarçada de rotina. Lucas e Isabela evitavam ficar sozinhos, mas a tensão entre eles era palpável, como uma corrente elétrica que faiscava a cada olhar trocado. Clara, embora ainda confiasse no marido, começava a perceber pequenas coisas. O jeito como Lucas hesitava antes de responder suas perguntas, ou como Isabela parecia nervosa sempre que ele estava por perto. Ela não queria acreditar que algo estava errado. Clara era o tipo de pessoa que via o bem em todos. Mas uma semente de dúvida começava a brotar em seu coração. Mateus, por outro lado, tornava-se uma presença cada vez mais inquietante. Ele era discreto, mas seus olhos pareciam estar em todos os lugares. Certa tarde, enquanto ajudava Lucas a descarregar mercadorias no armazém, ele parou subitamente, limpando o suor da testa com as costas da mão. Sabe, Lucas, ele disse, a voz casual, mas com um tom que fez Lucas se enrijecer. Às vezes a gente acha que está escondendo as coisas bem, mas sempre tem alguém vendo. Lucas sentiu o sangue gelar. Do que você está falando? Perguntou, tentando soar despreocupado, mas sua voz saiu mais aguda do que ele gostaria. Mateus deu de ombros, pegando uma caixa como se nada tivesse acontecido. Nada, só pensando alto. Mas, sabe, segredos têm um jeito de escapar. Ele olhou para Lucas por um segundo a mais do que o necessário, antes de voltar ao trabalho. Aquelas palavras ficaram ecoando na cabeça de Lucas pelo resto do dia. Ele precisava falar com Isabela, traçar um plano, garantir que Mateus não abrisse a boca, mas ao mesmo tempo, ele não conseguia resistir à tentação de estar perto dela. Era como se cada momento com Isabela fosse uma dose de algo que ele precisava para continuar respirando. A oportunidade para um novo deslize veio com um plano inesperado. Clara anunciou que a família faria uma viagem de fim de semana para a praia, a algumas horas de São Lourenço. Era uma tradição que eles mantinham todos os anos. Alguns dias de sol, mar e risadas com os filhos. Clara estava animada, planejando cada detalhe, mas Lucas e Isabela trocaram um olhar que dizia mais do que palavras. Uma viagem significava proximidade, quartos compartilhados, momentos em que poderiam se perder novamente, mas também significava risco, especialmente com Mateus por perto.
Na véspera da viagem, enquanto Clara arrumava as malas das crianças, Lucas encontrou Isabela na varanda dos fundos, onde ela fumava um cigarro, algo que ela raramente fazia. A fumaça subia em espirais misturando-se com o crepúsculo alaranjado. Ela parecia distante, os olhos fixos no horizonte, o corpo envolto em um cardigã leve que não conseguia esconder sua silhueta esguia. "Você tá bem?" Lucas perguntou, parando a poucos passos dela. Ele queria tocar seu ombro, mas se conteve, consciente de que qualquer gesto poderia ser visto. Isabela deu uma tragada longa antes de responder. "Não, Lucas. Não tô bem. A gente tá brincando com fogo e você sabe disso." Sua voz era firme, mas havia um tremor por trás das palavras. "Clara não merece isso. E eu não sei quem eu sou mais." Lucas sentiu de uma pontada no peito. Ele queria prometer que parariam, que tudo voltaria ao normal, mas as palavras não vinham. Em vez disso, ele se aproximou, o calor do corpo dela puxando-o como um imã. "Eu também não sei," ele admitiu, a voz rouca. "Mas quando tô com você, é como se nada mais importasse." Isabela virou-se para ele, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e desejo. "Você não entende, né? Isso vai destruir tudo. Clara, as crianças, nós... Não tem final feliz para isso." Antes que Lucas pudesse responder, a porta dos fundos se abriu e Mateus apareceu, carregando uma caixa de ferramentas. Ele parou ao ver os dois, o rosto impassível, mas seus olhos percorreram a cena como se estivesse juntando peças de um quebra-cabeça. "Tô interrompendo algo?" perguntou, a voz neutra, mas com um toque de provocação. "Não," Isabela respondeu rápido demais, apagando o cigarro contra o corrimão. "Eu só vim pegar um ar." Ela passou por Mateus sem olhar para trás, deixando Lucas sozinho com o irmão. Mateus ficou em silêncio por um momento, ajeitando a caixa nas mãos. "Você devia tomar cuidado, mano," ele disse, finalmente. "Nem tudo que brilha é ouro." Lucas abriu a boca para retrucar, mas Mateus já estava entrando na casa, deixando-o com um vazio no estômago. Ele sabia que precisava fazer algo, mas o quê? Confrontar Mateus? Terminar tudo com Isabela? Cada opção parecia mais impossível que a outra. No dia da viagem, a família se reuniu na sala, as malas prontas e o clima artificialmente alegre. Clara estava radiante contando histórias sobre as praias de sua infância, enquanto as crianças corriam ao redor, empolgadas. Lucas e Isabela, no entanto, estavam calados, cada um perdido em seus próprios temores. Mateus, como sempre, observava tudo com aquele olhar enigmático, como se soubesse mais do que dizia. Quando chegaram à pousada à beira-mar, o som das ondas e o cheiro de sal no ar trouxeram uma falsa sensação de paz. A pousada era simples, com quartos pintados de azul e varandas que davam para o oceano. Clara organizou a divisão. Ela e Lucas em um quarto com as crianças, Isabela em outro e Mateus em um terceiro. Mas Lucas já pensava em maneiras de burlar aquela arrumação. Naquela noite, após o jantar, Clara insistiu para que todos fossem à praia ver o luar. As crianças correram na areia, rindo, enquanto Clara caminhava de mãos dadas com Lucas. Isabela ficou para trás, os pés descalços afundando na areia fria, o vestido leve ondulando com a brisa. Mateus caminhava ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa, mas seus olhos não a deixavam. "Você gosta daqui?" ele perguntou, quebrando o silêncio. Isabela olhou para ele surpresa com a pergunta. "É bonito," ela respondeu sem entusiasmo. "Mas às vezes, beleza não é suficiente." Mateus riu, um som baixo e quase melancólico. "Você fala como alguém que está carregando um peso." Ele parou de andar, encarando-a diretamente. "Sabe, Isabela, eu vejo coisas que talvez você ache que ninguém percebe." O coração dela disparou. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, a voz mais aguda do que pretendia. Mateus sustentou o olhar dela por um momento, como se estivesse decidindo o que dizer. "Você e o Lucas," ele disse, finalmente, a voz baixa, mas firme. "O que está acontecendo entre vocês?" Isabela sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de puro pânico. Mateus a observava, esperando uma resposta.
Mas ela não conseguia falar. Em vez disso, virou-se e correu de volta para a pousada, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. O som dos passos apressados de Isabela ecoava pela escada de madeira da pousada, cada degrau rangendo sob o peso de seu pânico. O ar salgado do mar ainda impregnava-se em seus cabelos, mas a brisa noturna não conseguia esfriar o calor que queimava seu peito. As palavras de Mateus, "O que está acontecendo entre vocês?", giravam em sua mente como um redemoinho, arrancando qualquer resquício de calma que ela tentava agarrar. Ela trancou a porta do quarto com as mãos trêmulas, encostando-se contra a madeira fria, como se pudesse bloquear não apenas Mateus, mas também a verdade que ele parecia tão perto de desvendar. Na praia, Lucas ainda caminhava ao lado de Clara, os dedos dela entrelaçados nos dele, quentes e confiantes. As risadas das crianças correndo atrás das ondas que lambiam a areia enchiam o ar, mas Lucas mal as ouvia. Seu olhar vagava para a pina pousada, onde Isabela havia desaparecido minutos antes, seguida por Mateus, que agora voltava com passos lentos, o rosto fechado. Algo estava errado, e Lucas sentia isso no aperto que crescia em seu estômago. Ele apertou a mão de Clara, forçando um sorriso quando ela olhou para ele, mas sua mente estava em outro lugar, tentando decifrar o que Mateus sabia. A noite passou em uma tensão silenciosa. Clara, exausta já após o dia agitado, adormeceu rapidamente, abraçada às crianças no quarto da família. Lucas, no entanto, ficou acordado, os olhos fixos na janela, onde o reflexo da lua dançava sobre o vidro. Ele precisava falar com Isabela, precisava saber o que Mateus havia dito, mas o risco de serem vistos juntos o mantinha preso à cama. Do outro lado da pousada, Isabela também não dormia. Ela se encolhia sob o lençol fino, o coração disparado, imaginando o que aconteceria se Mateus contasse tudo a Clara. A ideia de ver o rosto da irmã desmoronar era mais do que ela podia suportar. Na manhã seguinte, o céu de São Lourenço amanheceu limpo, o sol brilhando com uma intensidade que contrastava com o peso que pairava sobre a família. Clara, sempre a primeira a levantar, organizava o café da manhã na varanda da pousada, cantarolando uma música antiga enquanto arrumava a mesa. Sua energia era contagiante, mas Lucas e Isabela permaneciam distantes, cada um preso em seu próprio inferno particular. Mateus, por sua vez, parecia estranhamente calmo, ajudando Clara a carregar os pratos com um sorriso que não alcançava os olhos. "Vocês estão tão quietos hoje", Clara comentou, olhando de Lucas para Isabela com uma expressão curiosa. "Tá tudo bem?" Lucas pigarreou, forçando uma risada. "Só cansado, amor. A praia ontem me deixou acabado." Ele evitou olhar para Isabela, mas sentiu o peso do silêncio dela do outro lado da mesa. Isabela mexia no suco de laranja, os dedos nervosos traçando o contorno do copo. "É, eu também", murmurou sem levantar os olhos. "Acho que dormi mal." Clara franziu a testa, mas não insistiu. Ela era assim. Confiava nas pessoas que amava, mesmo quando algo parecia fora do lugar. Mateus, no entanto, não disse nada. Ele apenas observava, os olhos passeando entre Lucas e Isabela, como se estivesse esperando o momento certo para agir. O dia passou em uma falsa normalidade. As crianças brincavam na piscina, Clara tirava fotos e planejava o jantar, enquanto Lucas e Isabela mantinham distância, cada um tentando fingir que a conversa com Mateus não havia mudado tudo. Mas a tensão era como uma corda esticada, pronta para romper a qualquer instante. Lucas sentia o olhar de Mateus em cada movimento seu, e Isabela mal conseguia respirar sem sentir o pânico subir pela garganta. Naquela tarde, enquanto Clara levava as crianças para comprar sorvete na orla, Lucas viu uma oportunidade. Ele precisava falar com Isabela, esclarecer as coisas antes que Mateus tomasse qualquer atitude. Encontrou-a na varanda dos fundos, olhando o mar com uma expressão distante. O vento brincava com o vestido leve que ela usava, o tecido colando-se às pernas longas e bronzeadas, e por um momento, Lucas esqueceu o motivo de estar ali. Ela era tão bela que doía, uma beleza que o fazia querer jogar tudo para o alto, mesmo sabendo que não podia. "Isabela", ele chamou, a voz baixa para não atrair atenção. "A gente precisa conversar."
Ela virou-se, os olhos arregalados como se tivesse sido pega em flagrante. Agora não, Lucas, sussurrou, olhando ao redor. E se alguém ouvir? Precisamos. Ele insistiu, dando um passo à frente. O que Mateus te disse ontem? Ele sabe de algo? Isabela mordeu o lábio, os braços cruzados como se estivesse se protegendo. Ele perguntou o que está acontecendo entre a gente, ela disse, a voz tremendo. Não disse mais nada, mas ele sabe, Lucas. Eu vi nos olhos dele. Lucas sentiu um frio percorrer a espinha. Ele abriu a boca para responder, mas antes que pudesse, Mateus apareceu na porta da varanda, as mãos nos bolsos, o rosto impassível. Tô interrompendo de novo? Perguntou. O tom calmo, mas carregado de algo que fez Lucas se enrijecer. Não, Lucas respondeu rápido, o coração batendo forte. Só estava perguntando se ela viu as chaves do carro. Mateus ergueu uma sobrancelha, claramente não acreditando na desculpa. Sei, disse antes de virar-se e voltar para dentro, deixando um silêncio pesado no ar. Isabela olhou para Lucas, os olhos cheios de desespero. A gente precisa parar, ela sussurrou, antes que seja tarde demais. Mas já era tarde demais. Naquela noite, enquanto a família jantava em um restaurante à beira-mar, Clara anunciou que precisava voltar a São Lourenço no dia seguinte para resolver um problema no armazém. Um fornecedor havia entregue mercadorias erradas e ela queria verificar pessoalmente. Lucas, vendo uma chance de ficar a sós com Isabela, ofereceu-se para voltar com ela, mas Clara recusou. Não, amor, fica aqui com as crianças. Eu resolvo isso rápido e volto amanhã à noite. Isabela, sentada do outro lado da mesa, sentiu o estômago revirar. Ficar na pousada com Lucas, sob o olhar vigilante de Mateus, era uma receita para o desastre, mas ela não podia protestar sem levantar suspeitas. Mateus, como sempre, apenas observava, o garfo suspenso no ar, os olhos fixos em Lucas, como se pudesse ler seus pensamentos. No dia seguinte, Clara partiu cedo, prometendo estar de volta antes do jantar. Lucas e Isabela, agora sozinhos com Mateus e as crianças, tentavam manter as aparências, mas a tensão entre eles era quase visível. As crianças brincavam na praia, alheias ao drama, enquanto Mateus se oferecia para supervisioná-las, deixando Lucas e Isabela na pousada. Era a oportunidade que Lucas queria, mas também a que ele temia. No quarto de Isabela, com as cortinas fechadas para bloquear o sol escaldante, eles cederam novamente. O desejo, misturado ao medo de serem descobertos, tornou tudo ainda mais intenso. O corpo de Isabela, quente e macio sob as mãos de Lucas, parecia o único refúgio em um mundo que desmoronava. Eles não falaram, apenas se entregaram. Os movimentos rápidos e silenciosos, como se soubessem que o tempo estava contra eles. Quando terminaram, ficaram deitados, ofegantes, o peso do que haviam feito caindo sobre eles como uma avalanche. Você acha que Mateus vai contar? Isabela perguntou, a voz quase inaudível, os olhos fixos no teto. Não sei, Lucas respondeu, o coração ainda disparado. Mas se ele contar... Ele não terminou a frase. Não precisava. Ambos sabiam o que estava em jogo. Eles se levantaram, ajeitando as roupas em silêncio, cada um tentando ignorar o vazio que crescia dentro de si. Lucas saiu do quarto primeiro, verificando o corredor para garantir que ninguém os visse. Isabela ficou para trás, as mãos cobrindo o rosto, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Enquanto isso, em São Lourenço, Clara dirigia pelas ruas estreitas da cidade, a mente ocupada com o armazém. Ela não suspeitava de nada, ou pelo menos tentava se convencer disso. Mas, ao parar em um cruzamento, seu celular tocou. Era Mateus. Clara, preciso te contar uma coisa, ele disse, a voz grave, hesitante. É sobre o Lucas e a Isabela. Antes que Clara pudesse responder, um caminhão vindo na direção oposta perdeu o controle, invadindo a pista. O impacto foi instantâneo, um estrondo que ecoou pelas ruas silenciosas da cidade. O carro de Clara girou, o metal amassando-se contra o asfalto. Em poucos segundos, tudo ficou quieto, exceto pelo som distante de sirenes se aproximando. Na pousada, Lucas e Isabela ainda lidavam com os ecos de seu último encontro
quando o telefone tocou. Era o hospital. A voz do outro lado da linha era fria, profissional, mas as palavras cortaram como lâminas. Clara havia sofrido um acidente. Ela não resistiu. Lucas deixou o telefone cair, o mundo ao seu redor desmoronando. Ele correu para o hospital, o coração na garganta, mas quando chegou, era tarde demais. Clara estava deitada em uma maca, o rosto pálido, os olhos fechados para sempre. Ele caiu de joelhos ao lado dela, as mãos tremendo enquanto segurava sua mão fria. Não, Clara, não! Ele sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Por favor, volta. Isabela, bem, que chegara minutos depois, ficou parada na porta, incapaz de se mover. O peso da culpa a esmagava. Ela sabia, no fundo do coração, que sua traição havia colocado Clara naquele caminho. Se ela não tivesse cedido a Lucas, se tivesse sido forte, Clara ainda estaria viva. Ela cobriu a boca, abafando um soluço, enquanto via Lucas desmoronar. Mateus chegou logo depois, o rosto endurecido, mas os olhos cheios de dor. Ele não olhou para Lucas ou Isabela, apenas ficou ao lado do corpo de Clara, os punhos cerrados. Eu tentei avisar, ele murmurou tão baixo que ninguém ouviu. Eu tentei. A volta para São Lourenço foi um pesadelo. Lucas, destruído, mal conseguia falar. Isabela, consumida pela culpa, queria fugir, mas as crianças precisavam dela. Mateus, em silêncio, carregava sua própria dor, sabendo que suas palavras nunca chegaram a Clara a tempo. Na casa que antes era cheia de vida, agora reinava um vazio que parecia engolir tudo. Naquela noite, Lucas se trancou no quarto, incapaz de enfrentar o mundo. Ele pegou uma foto de Clara, tirada em um piquenique meses antes, e a segurou contra o peito, as lágrimas caindo sobre o papel. Me perdoa, ele sussurrou, a voz quebrada. Eu não queria isso. Lá fora, Isabela estava na varanda, olhando o céu sem estrelas, o corpo tremendo de frio e remorso. Ela sabia que precisava tomar uma decisão: ficar e enfrentar as consequências ou desaparecer para sempre. Mas, enquanto o vento soprava, trazendo o eco distante das ondas, ela sentiu uma certeza crescer dentro de si. Ela precisava expiar seu erro, mesmo que isso significasse sacrificar tudo. O vento frio da noite varria a varanda, carregando o peso das decisões que Isabela ainda não ousava tomar. Enquanto o céu de São Lourenço se escondia sob um manto de nuvens escuras, ela permaneceu ali, os braços cruzados, os olhos perdidos na escuridão. A morte de Clara havia deixado um vazio que parecia engolir a casa, a cidade e até mesmo o coração dela. Cada respiração era um lembrete do que ela havia feito, do erro que custara a vida da irmã. Mas, ao mesmo tempo, a presença das crianças dormindo nos quartos do andar de cima era como uma âncora, mantendo-a presa a um propósito maior. Ela não podia fugir, não agora, não quando eles precisavam dela. 5 anos se passaram, e São Lourenço mudou, assim como as pessoas que carregavam suas cicatrizes. A casa, antes cheia de risadas e do aroma dos pratos de Clara, agora tinha uma quietude diferente, não de luto, mas de reconstrução. Lucas, outrora um homem consumido pela culpa, havia se transformado. Ele se dedicava às crianças com uma intensidade quase obsessiva, como se cada momento com eles fosse uma forma de pedir perdão à esposa que perdera. O armazém, que antes era apenas um meio de sustento, tornou-se um símbolo de sua redenção. Ele trabalhava até tarde, garantindo que as crianças tivessem tudo o que precisavam: escola, roupas, um futuro que Clara teria desejado. Isabela, por sua vez, tornou-se uma presença constante na vida das crianças. Ela não era apenas a tia, era a figura materna que preencheu o vazio deixado por Clara. Suas mãos, que antes tremiam de medo e vergonha, agora eram firmes ao pentear os cabelos da filha mais nova ou ajudar o filho mais velho com os deveres de casa. Ela não se casou, não procurou um novo amor. Para Isabela, cuidar das crianças era mais do que um dever. Era sua penitência, sua maneira de honrar a memória da irmã. A beleza que outrora a definia ainda estava lá, mas agora era diferente, mais madura, como uma flor que desabrocha após a tempestade. Seu sorriso, embora raro,
carregava uma serenidade conquistada a duras penas. Lucas e Isabela não voltaram a cruzar a linha que os unira no passado. O desejo que antes os consumia havia se transformado em algo mais profundo: respeito, cumplicidade, uma promessa silenciosa de nunca mais repetir os erros que destruíram tanto. Eles conversavam pouco, mas quando o que o faziam era com uma honestidade crua, como dois sobreviventes compartilhando as marcas de uma mesma batalha. A casa, embora cheia de memórias dolorosas, tornou-se um lugar de cura, onde cada dia era uma oportunidade de deixar o passado para trás. Mateus, que havia deixado São Lourenço logo após o funeral de Clara, reapareceu inesperadamente. Ele chegara em uma tarde quente, o sol escaldante refletindo no capô de sua caminhonete empoeirada. Não estava sozinho. Ao seu lado, uma mulher de cabelos cacheados e um menino de olhos curiosos, sua nova família. Mateus havia reconstruído sua vida em outra cidade, trabalhando como mecânico e encontrando, aos poucos, a paz que São Lourenço nunca lhe dera. Mas ele não esquecera o que acontecera, e sua volta trouxe uma mistura de alívio e desconforto. A reunião foi na sala de estar, com o ventilador zumbindo no canto e o cheiro de bolo recém-assado enchendo o ar. As crianças, agora mais velhas, correram para abraçar o tio, alheias às tensões que pairavam entre os adultos. Lucas ofereceu uma cerveja a Mateus, os dois sentados no sofá, enquanto Isabela permanecia na cozinha, cortando frutas para as crianças. A conversa começou leve, sobre o trabalho de Mateus, a vida na nova cidade, mas logo tomou um tom mais sério. Eu nunca te julguei, Lucas, Mateus disse, girando a garrafa nas mãos, os olhos fixos no rótulo. Mas o que aconteceu com Clara? Aquilo me marcou. Eu quis te odiar, sabe? Mas não consegui. Lucas engoliu em seco, o peso das palavras do irmão reabrindo velhas feridas. Eu também não me perdoo, admitiu, a voz baixa, quase um sussurro. Tudo eu do que faço agora é por ela, pelas crianças. Mateus assentiu, mas seus olhos se voltaram para a cozinha, onde Isabela enxugava as mãos em um pano de prato. E ela, como você lida com isso? A pergunta era um golpe, mas Lucas não desviou o olhar. Ela é família, respondeu firme. Sempre vai ser. O que aconteceu antes, acabou. Não somos mais aquelas pessoas. Mateus não respondeu, mas o silêncio dele dizia o suficiente. Ele não estava ali para reacender velhas mágoas, mas para fechar um ciclo. Antes de partir, ele abraçou Lucas, um abraço apertado que carregava anos de dor e perdão. Cuida deles, Mateus disse, olhando nos olhos do irmão, e cuida de você. A partida de Mateus deixou um vazio, mas também uma sensação de alívio. Lucas sabia que o irmão não voltaria tão cedo, e talvez fosse melhor assim. A vida precisava seguir, e ele estava determinado a fazer isso da melhor forma possível. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Meses depois, em uma manhã tranquila, Isabela apareceu na sala com uma notícia que fez o mundo de Lucas parar. Ela estava grávida. A revelação caiu como um trovão, silenciando a casa. As crianças que brincavam no quintal não entenderam a gravidade do momento, mas os pais de Clara, que ainda viviam na cidade, ficaram chocados. Quem é o pai? A mãe perguntou, a voz tremendo de incredulidade. Isabela, com uma calma que surpreendeu a todos, respondeu sem hesitar. Foi Kai Gap, disse, os olhos firmes, embora seu coração batesse descompassado. Eu quis ter um filho, e essa foi a maneira. É comum hoje em dia. Os pais de Clara trocaram olhares, confusos, mas não insistiram. Eles conheciam Isabela, sabiam do seu amor pelas crianças de Clara, e confiaram na história dela. Lucas, no entanto, sabia a verdade. Ele e Isabela haviam cedido uma última vez, em uma noite de fraqueza, meses antes. Não foi paixão, não foi desejo. Foi um momento de vulnerabilidade, de dois corações partidos buscando consolo no único lugar onde encontravam alívio. O resultado agora crescia dentro de Isabela, um segredo que eles juraram levar para o túmulo. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam, Lucas e Isabela sentaram-se na varanda, o silêncio entre eles mais pesado do que nunca. O céu estava claro, salpicado de estrelas, e o canto dos grilos parecia embalar a cidade adormecida. Lucas segurava uma caneca de café, mas não bebia.
os olhos fixos no horizonte. Isabela, ao lado dele, lhe acariciava a barriga, ainda pequena, com um misto de ternura e temor. Você acha que ela nos perdoaria? Isabela perguntou, a voz tão baixa que quase se perdeu na brisa. Lucas demorou a responder, os pensamentos voltando à foto de Clara que ainda guardava na cabeceira. Não sei, ele disse, finalmente. Mas acho que ela gostaria de saber que as crianças estão bem e que esse bebê vai ter amor. Isabela assentiu, os olhos marejados. Ela não queria mais fugir, não queria mais se esconder. O bebê era uma chance de recomeçar, de transformar a dor em algo novo, algo puro. Ela sabia que nunca poderia apagar o passado, mas podia construir um futuro onde as crianças, todas elas, crescessem com a segurança que Clara sempre quis para elas. Lucas olhou para Isabela, vendo-a não como a mulher que o levara ao erro, mas como a pessoa que escolhera ficar, apesar de tudo. Você não precisava fazer isso, ele disse, a voz carregada de gratidão. Ficar aqui, cuidar deles, de mim. Eu precisava, ela respondeu. Simplesmente. Por Clara, por mim. Os meses seguintes foram de preparação. Isabela enfrentou a gravidez com uma força que surpreendeu até ela mesma. Lucas, por sua vez, redobrou seus esforços no armazém, garantindo que nada faltasse para a família que agora crescia. A cidade, que antes sussurrava sobre a tragédia de Clara, começou a ver Isabela com novos olhos. Uma mulher que, apesar dos rumores, dedicava-se incansavelmente às crianças. Quando o bebê nasceu, um menino de olhos brilhantes e pele morena, a casa pareceu ganhar vida novamente. As crianças o adoravam, chamando-o de irmãozinho, sem questionar a história do Kai Gap. Lucas, segurando o menino nos braços, sentiu uma mistura de alegria e dor. Ele era pai novamente, mas sob o peso de um segredo que nunca poderia revelar. Isabela, exausta mas radiante, olhou para Lucas enquanto amamentava o bebê. Ele precisa de um nome, ela disse, um sorriso tímido nos lábios. Lucas pensou por um momento, os olhos fixos no rostinho do filho. Cláudio, ele sugeriu, a voz embargada. Em homenagem a ela. Isabela assentiu, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Era mais do que um nome. Era uma promessa, um compromisso de viverem de forma diferente, de honrarem Clara em cada escolha que fizessem. Naquela noite, enquanto o bebê dormia em seu berço, Lucas ficou na sala, olhando uma velha foto da família. Ele, Clara, as crianças, ainda tão pequenos. Ele tocou o rosto de Clara na imagem, o coração apertado, mas pela primeira vez em anos, sentiu uma paz frágil. O passado não podia ser mudado, mas o futuro estava em suas mãos. Ele sabia que precisava ser o homem que Clara sempre acreditou que ele era, por ela, pelas crianças e pelo pequeno Cláudio, que dormia tranquilamente no quarto ao lado. O brilho suave da lâmpada na sala projetava sombras dançantes na foto de Clara, que Lucas segurava com cuidado, como se fosse um tesouro frágil. O silêncio da noite em São Lourenço era interrompido apenas pelo leve ronco do ventilador e pelo choro ocasional de Cláudio, que se agitava no berço. Lucas traçou o contorno do sorriso de Clara na imagem, um sorriso que ele não via há anos, mas que ainda sentia como uma presença viva. Ele não era mais o homem que a traíra, mas as marcas daquele erro ainda pulsavam em seu peito, uma lembrança constante do preço que pagara por suas escolhas. No entanto, naquela noite, enquanto a casa dormia, ele encontrou um fio de esperança, não para apagar o passado, mas para construir algo digno no presente. A vida na cidade seguia seu ritmo pacato, com as manhãs cheirando a pão quente e as tardes ecoando as vozes dos vizinhos nas calçadas. Para Lucas, cada dia era uma oportunidade de provar, mesmo que só para si mesmo, que ele podia ser melhor. Ele pulou no quarto onde ele acordava antes do sol, abria o armazém com uma determinação silenciosa e voltava para casa à noite, com histórias para contar às crianças. A filha mais nova, agora uma pré-adolescente de olhos curiosos, adorava ouvir sobre os clientes excêntricos que passavam pelo armazém, enquanto o filho mais velho, mais reservado, encontrava conforto nas conversas sobre futebol que Lucas insistia em ter. Cláudio, com seus poucos meses de vida, trazia uma leveza nova à casa,
seus gorgolejos enchendo os cômodos de uma alegria que parecia curar velhas feridas. Isabela, por sua vez, havia se transformado em uma mulher que São Lourenço admirava, ainda que sussurrasse sobre seu passado. Ela não era mais a jovem impulsiva que chegara à cidade com o coração partido, mas uma mãe dedicada, cujas mãos calejadas de cuidar da casa e das crianças contavam uma história de sacrifício. Sua beleza, agora mais serena, era como um quadro que ganhava profundidade com o tempo. Ela carregava Cláudio no colo com um orgulho quieto, e quando ele olhava para as crianças mais velhas, via nelas o reflexo de Clara, o mesmo jeito de franzir a testa quando pensavam, o mesmo riso que ecoava como música. Para Isabela, cuidar deles não era apenas uma promessa cumprida, era sua redenção, um jeito de devolver à irmã o que nunca poderia reparar. A relação entre Lucas e Isabela havia mudado. Não havia mais toques furtivos ou olhares carregados de desejo. Em vez disso, havia uma parceria forjada na dor e na responsabilidade. Eles dividiam as tarefas da casa com uma sincronia natural, trocando poucas palavras, mas entendendo-se em silêncios que diziam mais do que qualquer conversa. Lucas respeitava a escolha de Isabela de permanecer solteira, de dedicar sua vida às crianças, e ela, por sua vez, admirava a força dele em seguir em frente, mesmo carregando o peso da culpa. O segredo sobre Cláudio permanecia entre eles, um pacto que nunca precisou ser verbalizado, mas que os unia de uma forma que ninguém mais poderia compreender. Uma tarde, enquanto Lucas varria o armazém, a campainha tilintou, anunciando um visitante inesperado. Era Dona Maria, a mãe de Clara, que raramente aparecia sem avisar. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque apertado, e os olhos, ainda marcados pela perda da filha, brilhavam com uma emoção que Lucas não conseguia identificar. Ela segurava uma caixa de madeira pequena desgastada pelo tempo e a colocou sobre o balcão com cuidado. "Lucas", ela começou, a voz firme mas suave. "Encontrei isso arrumando as coisas da Clara. Acho que você deveria ver." Ele hesitou, o coração apertado. Abriu a, abriu a caixa lentamente, revelando um caderno de capa azul com a letra de Clara escrita na primeira página. "Para meus amores." Era um diário, mas não como os outros. Nele, Clara havia anotado pensamentos, desejos e cartas que nunca enviara, muitas delas dirigidas a Lucas, às crianças e até a Isabela. Ele folheou as páginas com dedos trêmulos, cada palavra como uma faca que cortava e curava ao mesmo tempo. Clara escrevia sobre seu amor pela família, sobre os sonhos que tinha para as crianças, e em uma das últimas páginas, sobre Isabela. "Minha irmã é como uma chama", ela escrevera. "Às vezes queima, mas também ilumina. Cuide dela, Lucas. Ela precisa de você mais do que mostra." Lucas fechou o caderno, incapaz de continuar. Seus olhos ardiam, e ele olhou para Dona Maria, que apenas assentiu, como se entendesse o turbilhão dentro dele. "Ela te amava", ela disse simplesmente. "E amava a Isabela. Não se esqueça disso." Aquele caderno tornou-se um farol para Lucas. Ele o guardava na mesinha de cabeceira, relendo trechos nas noites em que a culpa ameaçava engoli-lo. As palavras de Clara eram um lembrete de que, mesmo após tudo, ele ainda podia honrar sua memória. Ele começou a levar as crianças à igreja aos domingos, algo que Clara adorava, e plantou um jardim nos fundos da casa, com as flores que ela mais amava. Cada pequeno gesto era uma forma de manter Clara viva, não apenas para ele, mas para os filhos que cresciam com histórias da mãe que nunca conheceriam completamente. Isabela também encontrou sua própria maneira de seguir em frente. Ela começou a dar aulas de reforço para crianças da vizinhança, usando o dinheiro para comprar coisas para Cláudio e os outros. O trabalho a fazia sentir útil, como se estivesse devolvendo à comunidade o que São Lourenço lhe dera, uma segunda chance. Às vezes, enquanto corrigia cadernos sob a luz fraca da sala, ela pensava em Clara, imaginando o que a irmã diria se pudesse vê-la agora. "Você está fazendo o melhor que pode", ela gostava de acreditar que Clara diria, e isso a mantinha firme. Mas a vida, como sempre, reservava surpresas. Um ano após o nascimento de Cláudio, Dona Maria adoeceu. Era uma doença silenciosa, que a levou em poucos meses. No funeral,
Lucas e Isabela ficaram lado a lado, as crianças entre eles, enquanto o padre falava sobre a vida eterna. A perda reacendeu velhas dores, mas também trouxe uma clareza nova. Lucas percebeu que a vida era curta demais para ser desperdiçada em arrependimentos. Ele precisava viver, não apenas sobreviver. Naquela noite, após as crianças dormirem, Lucas acendeu uma vela no pequeno altar que mantinha para Clara, uma tradição que ele adotara desde sua morte. A chama tremeluzia, lançando sombras suaves na foto dela, e ele fechou os olhos, deixando as palavras fluírem. Eu prometo, Clara, ele sussurrou. Vou cuidar deles. Vou ser o homem que você sempre viu em mim, e vou fazer isso por você. Ele apagou a vela e caminhou até a sala, onde Isabela arrumava os brinquedos espalhados. Ela olhou para ele, surpresa com a intensidade em seu rosto. Tudo bem? Perguntou, a voz suave. Lucas assentiu, um sorriso cansado nos lábios. Tá sim, só pensando no que realmente importa. Isabela entendeu, sem precisar de mais palavras. Ela terminou de arrumar a sala e subiu para o quarto, mas antes de fechar a porta, olhou para Lucas uma última vez. Você está fazendo um bom trabalho, sabe? Disse, quase como um segredo. Ela ficaria orgulhosa. A vida continuou com seus altos e baixos. As crianças cresceram, o armazém prosperou, e Cláudio, com seus olhos brilhantes, trouxe risadas que enchiam a casa. Lucas e Isabela nunca falaram sobre o que poderiam ter sido, mas encontraram paz no que eram. Uma família imperfeita, mas unida. O passado, embora nunca esquecido, tornou-se uma lição, não uma corrente. Para quem ouve essa história, fica o recado. O desejo pode ser uma chama que aquece, mas também queima. Escolhas impulsivas podem custar o que há de mais precioso, mas a vida sempre oferece uma chance de reparação, se houver coragem para enfrentá-la. Tratem com carinho aqueles que amam, pois o tempo é frágil, e o que se perde nem sempre volta. E acima de tudo, lembrem-se, o perdão, mesmo que venha de dentro, é o primeiro passo para a redenção. Obrigado por me acompanhar nessa história cheia de emoções. Até a próxima.